Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Roberto e hoje nós vamos às correções dos exercícios sobre funções da linguagem. Vamos lembrar que na última aula a gente falou sobre funções da linguagem e vimos que quanto à classificação de cada uma dessas funções, tudo vai depender do contexto, do enunciado. Então nós temos a função emotiva, a função referencial, a função fática, a função metalinguística, a função conativa. Então, fiquemos atentos aí a cada exercício para que possamos desenvolvê-lo bem e saber logo classificar de modo correto, ok? Vamos ver aqui comigo, então, na folhinha, como é que foi feita a resolução de cada um deles. Muito bem, pessoal. Nós temos aqui no número 1, só um momentinho. No número 1, está pedindo assim: identifique a frase, identifique a frase em que a função da linguagem predominante é a função referencial. Então, vejam bem, se está pedindo a função referencial, nós temos que lembrar que referencial é aquela função que se refere à terceira pessoa do singular, é uma mensagem, é um texto informativo com a função principal de informar, é claro. Então, essa linguagem tem que estar em terceira pessoa. O narrador, ele não se intromete no texto, seja quem for, pode ser, na maioria das vezes, não é. A função referencial, ela não é extraída de um texto narrativo, ela é extraída justamente de um texto dissertativo, de um texto informativo. Tá? Então, fiquemos atentos que o uso da terceira pessoa, bem como a linguagem denotativa, ou seja, aquela que não tem uma conotação, aquela que não tem um sentido duplo, um sentido figurado, então estamos aqui atribuindo todas essas características à função informativa, também chamada de função referencial. Muito bem. Então, nós temos, identifique a frase em que a função de linguagem predominante é a referencial. Letra A. Siga o meu exemplo. Siga o meu exemplo, você se sentirá melhor. Não, eu não posso me referir aqui nesta função. Então, você se sentirá melhor. Olha aí o verbo também no imperativo, que indica uma função conativa, né? Então, não podemos aqui classificar esta como função referencial, porque temos o uso do verbo no modo imperativo, que não cabe a esta função. Letra B. Estou muito animada com o meu novo emprego. Observem que estou refere-se à primeira pessoa do singular, eu. Então, cabe aqui a função emotiva. Opa, então descartamos também o uso da função referencial aqui. Letra C. Existem seis acentos gráficos na língua portuguesa. Olha só, a frase está na terceira pessoa e, sim, é esta que nós iremos marcar, porque a língua portuguesa nós sabemos que realmente, na língua portuguesa nós sabemos que realmente existem três acentos, né? O agudo, circunflexo, né? E temos também o grave. Então, está correta aqui a alternativa C, por estar na terceira pessoa do singular, por estar na terceira pessoa, né? E ser, antes de tudo, aqui impessoal. Tá? Aqui o sujeito está de modo impessoal. Nós sabemos que três acentos existem. Está na terceira pessoa do plural. Porém, é uma informação, né, que nós podemos aqui classificar como uma informação que se diferencia de todas as outras. Tá? Por essa ser uma informação verdadeira, vamos classificá-la assim como função referencial. E principalmente, sobretudo aqui, vamos também lembrar que nós temos aqui, deixa eu voltar, nós temos aqui, vou fazer uma marcação, aqui, principalmente,
Olha só aqui a minha marcação. Existem, terceira pessoa do plural. Tá? O texto na função referencial pode estar tanto na terceira pessoa do singular quanto na terceira pessoa do plural. Então, a alternativa correta aqui nos cabe a letra C. Né? Então, vamos aqui observar que na letra D, sim, estou ouvindo, claro. Opa, estou. Estou está na primeira pessoa do singular. Vamos lembrar que a primeira pessoa do singular é a função emotiva. Então, vou sinalizar aqui a função, a letra C, como alternativa correta, vou destacar de vermelho. Ok, alternativa C. Número 2. Qual a função da linguagem presente na frase? Ligue agora, não perca esta oportunidade. Observem aqui comigo. Ligue agora. Então, eu estou me referindo diretamente ao receptor, ou seja, ao interlocutor. Quando isso acontece, observem também que eu não estou em contato com o interlocutor. Eu estou apenas dando uma ordem, fazendo um pedido sobre o que ele deve fazer. Ligue. Observem que quando o verbo no imperativo predomina, ele está inserido no texto, encontramos aqui a predominância da função conativa, também considerada como função apelativa. Então, temos a alternativa B, B de bola. Vamos à questão número 3. Com qual elemento da comunicação está relacionada a função metalinguística da linguagem? Olha só, pessoal, vamos lembrar que a metalinguagem é o código. E o código nada mais é que o significado da palavra. Então, todo texto cuja função é explicar, é praticamente definir algo ou alguém, nós encontramos aqui o código, né? E, então, um dicionário são palavras que explicam palavras, né? Geralmente, o porquê, né? A conjunção explicativa porquê, ela é a meiuca de uma frase a outra com o objetivo também de explicar. Muito bem. Então, qual é o elemento da comunicação? Temos aqui como código. O código é o significado, ok? Alternativa A. Questão 4. Indique quais as funções de linguagem presentes nas seguintes frases. Alô, né? Eu já coloquei aqui para vocês verem. Alô é a fática, né? Eu estou conversando com alguém. Alô, alô, tem alguém aí? Logo, eu espero a comunicação estabelecida pelo interlocutor. Então, é fática, quando há o contato. Aí, na letra B, 1995 foi um ano muito difícil para mim. Opa, observem que eu introduzi o pronome oblíquo mim. A partir do momento em que a primeira pessoa do singular está inserida no texto, estamos aqui atribuindo a função predominante emotiva. Ok. Questão C. Que ódio, que raiva. Observem que o que ódio e o que raiva também geram o sentimento de quem? Esse sentimento é referente ao emissor, que quem está com ódio, quem está com raiva, é quem produz a mensagem. Então, aqui também temos a função emotiva. Muito bem, letra D. Claro, não é mesmo? Observem aqui que estamos diante a um diálogo. Mesmo não tendo a participação do interlocutor, o diálogo está para ser estabelecido através desta fala exclamativa e logo depois a interrogativa. Claro, não é mesmo? Estou esperando a resposta de alguém. Então, aqui também atribuímos a função fática. Muito bem, indo para a questão 5, nós temos: assinale as opções nas quais é usada habitualmente a função apelativa ou conativa da linguagem. Vamos lembrar que a função apelativa, também chamada de conativa, ela sempre tem como característica predominante
o apelo. Pessoal, vamos lembrar a propaganda de televisão, vamos lembrar a propaganda de rádio e jornal. Para que elas servem? Para persuadir quem? Tanto o telespectador, tanto aquela pessoa que está ouvindo determinada propaganda, se for na rádio. Então, a propaganda é um mecanismo de comunicação que tem como pressuposto maior persuadir o interlocutor, persuadir o telespectador, persuadir o leitor, seja lá quem seja, seja lá quem for, que ali esteja vendo determinado texto, determinada propaganda. Então, onde encontramos a função apelativa é em discursos políticos, é na letra B, horóscopos, é na letra C, nas propagandas, ou é na letra D, dicionários. Então, a que mais tem a ver com a função apelativa, nós sabemos que é a letra C, as propagandas. Muito bem. Embora a gente saiba também que os discursos políticos, né, tenham muito ali da função apelativa, mas nem sempre eles estão apelando, nem sempre. Então, entre a propaganda e o discurso... não, agora vejam só, observe que na questão 5, agora fazendo uma ressalva aqui, observem que na questão 5 está pedindo assinale as opções. Opa, então eu posso sim marcar a letra A também, discursos políticos e propagandas, ok? Porque os discursos políticos, quando um determinado candidato, ele diz, vote em mim, ele está usando o verbo no imperativo. Então, com esse uso do verbo no imperativo, a gente aqui já identifica esta fala como uma função apelativa. Então, temos a letra A e a letra C aqui para esta resposta. Questão 7. Em qual função da linguagem a ênfase é dada ao contexto comunicativo, tendo como principal objetivo informar o receptor da mensagem sobre um assunto específico? Opa! Então, a gente tem que caçar aqui a palavra-chave. Achei a palavra informar. Então, eu sei, pessoal, em um contexto comunicativo que toda informação ela está veiculada à função referencial, ou também chamada de função denotativa. Então, essa aqui ficou fácil saber, logo pela pergunta que está que está identificando a resposta. Então, mensagem. Né? Observe que o principal objetivo é informar o receptor. Tudo que serve para informar o receptor, classificamos como função referencial, como predominante no texto. Muito bem? Questão 8. Assinale as duas opções em que indicam características da função emotiva ou expressiva. Então, olha só, gente, está pedindo aqui, assinale as duas opções. Cuidado com o enunciado. O enunciado, às vezes, é uma pegadinha. Então, a gente vai logo naquela pressa de achar a resposta, só que esquece, assim como na questão anterior, né? Viram que não era apenas uma alternativa, e sim duas. A mesma coisa acontece com a questão 8. São duas alternativas, então temos que ficar atentos. Quais são as duas opções que temos a função emotiva? Olha a letra A. É pessoal, sendo utilizada a primeira pessoa do discurso. Vocês concordam? Eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque, peraí, eu estava aqui em mente na função informativa. Estava aqui pensando na informativa. Olha o que está pedindo. A função emotiva. Se é emotiva, claro, está envolvida com a primeira pessoa, sim. Então, letra A. Voltando aqui, rebobinando. É pessoal, sendo utilizada a primeira pessoa do discurso. Correta? Sim, a primeira pessoa do discurso. Vamos lembrar que no singular é eu, né? É o eu, e no plural é quem? O termo é o pronome nós. Então, eu é a primeira pessoa do singular, nós é a primeira pessoa do plural. Então, realmente, letra A está batendo com o enunciado. Então, vou marcar já a letra A. Agora vamos à letra B.
Predomina o uso de verbos no imperativo. Opa, o que predomina o uso de verbos no imperativo é a função apelativa, também conhecida como conativa. Então, essa aqui nós descartamos, ok? Letra C. A presença de interjeições que enfatizam o discurso. Muito bem, as interjeições são necessárias, né? Quando a pessoa expressa os seus sentimentos, então, logo temos aqui interjeições. Quando usamos, por exemplo, ufa, puxa, então essas palavras, elas servem para expressar um sentimento, seja de alegria, seja de tristeza, tá? E outros também. Mas as interjeições estão sim veiculadas, né? Estão vinculadas à função emotiva. Então, vamos marcar também a letra C. E a letra D, pessoal? Transmite uma informação de forma clara, objetiva e direta. Não, esta não. Por quê? Porque uma informação clara, objetiva e direta, ela está mais pertinente, ela está pertinente a qual função? A função referencial, a função denotativa. Vamos lembrar que no enunciado está pedindo para nós encontrarmos duas frases que estejam de acordo com a função emotiva, ok? Muito bem. Vamos então aqui passar uma borracha no que já falei. Vamos à questão número 9. Faltam só duas para terminarmos. Questão 9. Em qual função da linguagem a ênfase é dada ao código? Opa! Olha só, gente. Se a gente fala em código, é fácil. Basta você lembrar metalinguagem. Tá? Toda vez que o texto estiver ali se referindo ao código, você lembra logo a explicação. E, logicamente, vem a metalinguagem. Então, repetindo a questão, em qual função da linguagem a ênfase é dada ao código comunicativo, tendo como principal objetivo o uso de um código que possibilite explicar o próprio código? Nós temos aqui, dentre todas as funções, a letra B de bola, função metalinguística. Questão 10 e última. Qual das seguintes opções no que não se refere a uma característica da função poética? Olha só, gente, vamos lembrar que a função poética é uma função que não é apenas encontrada em poemas. Muita gente acha que a função poética só está em poemas. Não. Qualquer frase que nós imitamos, né, seja, por exemplo, que alegria sente aquela pessoa ao ver o sol brilhar? Olha só. Então, o que acontece? Ela foi poética ali a partir das figuras de linguagem. Então, por ter utilizado figura de linguagem, seja uma metáfora, uma metonímia, uma catacrese, uma hipérbole, um eufemismo, qualquer figura de linguagem inserida no texto, a gente sabe que a predominância é da função poética. E vamos lembrar também, a frase, a palavra ou a frase, no contexto, quando elas estão de modo coloquial, ou seja, não estão de acordo com a norma culta, isso também predomina o uso da função poética, tá? E, por exemplo, eu digo uma gíria aí, cara, beleza? Como é que você tá? Tá tudo tranquilo? Observem que a minha fala está na linguagem coloquial. Por isso mesmo eu vou dar predominância aqui na classificação como função poética. Então, repetindo a questão, qual das seguintes opções que não se refere a uma característica da função poética? Letra A. Olha só, vamos fazer uma ressalva aqui também no seguinte. A palavra não, ela é muito importante quando você vai marcar uma alternativa. Então, fiquem atentos ao enunciado, porque está pedindo assim, ó, qual das seguintes opções não se refere. Então, ó, não se refere a uma característica da função poética. Vamos lá. Privilegia a melodia e sonoridade das palavras?
Opa, essa aqui se refere sim, porque a função poética ela está muito envolvida com a sonoridade. Vamos lembrar que nas aulas de literatura a gente fala muito sobre o quê? Os quartetos, os tercetos, que é um soneto, né? Lembram? O soneto ele é dividido em 2 quartetos e 2 tercetos. Assim nós temos as terminações das palavras em rimas, e as rimas logo estão envolvidas aqui, estão associadas à sonoridade. Então, repetindo a letra A, privilegia a melodia e sonoridade das palavras. Então, eu não posso marcar a letra A, porque está pedindo na questão as opções que não se referem. A letra A se refere à função poética, sim. Letra B, utiliza uma linguagem elaborada e cuidada. Muito bem. Sim, uma linguagem elaborada em que nós sabemos o significado de cada palavra ali e que ela também logo pode ser plurissignificativa. Então, é uma linguagem cuidada, é uma linguagem que nós sabemos de como ali ela está dentro do contexto. Então, a letra B, nós vamos aqui marcar como correta, né? Deixa eu marcar a letra B aqui. Deixa eu fazer a marcação. É uma linguagem, quando eu digo uma linguagem elaborada e cuidada, a gente também usa o termo, uma linguagem rebuscada, né, pessoal? Então, essa linguagem rebuscada nos traz a crer que a função poética tem como predominância no texto. Letra C. Utiliza uma linguagem denotativa. Pelo contrário, não utiliza uma linguagem denotativa. Utiliza uma linguagem conotativa. É uma linguagem que tem um significado diferente do real, ok? E a letra D, procura criar uma comunicação bela e inovadora. Correto. Porque, através das figuras de linguagem, nós associamos um termo a outro, né? Uma metáfora. Por exemplo, quando eu digo aqui, ó, uma linguagem bela e inovadora. Eu bebo Coca-Cola todos os dias. Não, eu não bebo Coca-Cola, eu bebo o refrigerante. Lembram que Coca-Cola é a marca. Eu não bebo a marca, eu bebo sim o conteúdo. Então eu bebo o quê? O refrigerante. Então houve aqui uma metonímia. Logo nós temos que identificar as figuras de linguagem e estas figuras de linguagem fazem com que a linguagem fique bela e inovadora. Muito bem, pessoal. Nós temos aqui a correção. Nós vimos aqui agora a correção de cada uma destas questões. Vimos direitinho cada uma, classificação, tanto da fática, da metalinguística, da conativa e das demais. Bom, por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês e em breve postarei um outro vídeo sobre tanto explicações quanto correções, ok? Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.